Meus amados irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. É sempre uma satisfação, é sempre muito bom estar com os irmãos aqui em Caruaru, rever pastor Ailton Júnior e estar com o nosso pastor presidente. Isso intensifica ainda mais a nossa alegria. Quero agradecer ao meu Deus e ao meu pastor pela confiança que ele me concede, e quero rogar as orações de vocês a nosso favor. E enquanto você vai dizendo aí no seu coração, tem misericórdia dele, Senhor, você abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler um versículo. O tema que me foi passado para esta noite é uma geração santificada para experimentar milagres. E essa foi a mensagem que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina até aqui. O tema que foi escolhido para essa festividade fala de um momento marcante na trajetória dos filhos de Israel. Josué havia assumido há pouco tempo a liderança da nação. É bem verdade que quando nós observamos o início da chamada, ou o início do exercício da chamada de Josué, nós percebemos facilmente a insegurança, o temor. É comum você verificar na Escritura como, por vezes, o Espírito de Deus inspira o escritor a registrar quantas vezes Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Isso se repete por algumas vezes, e não é difícil entender porque Deus sempre dizia a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque não era nada fácil substituir um homem como Moisés. Sem dúvida alguma, no Antigo Testamento, nenhuma outra liderança do povo de Deus se destaca como Moisés. E para que Josué pudesse seguir adiante, ele necessitava de muita convicção e de muita afirmação de Deus, de que Deus estaria com ele. E talvez uma das palavras mais impactantes que Josué recebera do Senhor foi quando o Senhor disse a ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. E de fato Deus confirmou isso. As águas do Mar Vermelho se abriram diante de Moisés. As águas do Rio Jordão pararam diante de Josué. Provavelmente até a entrada de Israel em Canaã, o milagre mais impactante conhecido na história certamente era a abertura do Mar Vermelho. Mas Deus provou que, como foi com Moisés, foi com Josué, porque Deus fez um milagre ainda maior na liderança de Josué. Foi quando Josué precisou socorrer os gibeonitas, e ele entra naquela batalha que você conhece, onde o texto bíblico descreve que o sol e a lua pararam para que o dia se prolongasse e a vitória pudesse ser decidida sob a liderança de Josué. Os estudiosos dizem, nós que estudamos a Bíblia sabemos que aquilo é a linguagem conhecida da época, mas os que se aprofundam no assunto dizem que o milagre ele é compreendido neste caso
de uma forma muito mais complexa. Na verdade, Deus não parou apenas... Na verdade, Deus parou o movimento da terra. E quem se aprofunda vai descobrir que Deus parou foi o universo, porque estava tudo sincronizado. Porque o Deus que disse a Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo, está disposto a parar o universo para provar que Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Agora tem uma coisa que me preocupa, e é sobre isso que eu queria chamar a nossa atenção. É que Josué soube por experiência própria o quão foi importante para a sua liderança crescer aos pés de Moisés, aprender com Moisés, conviver com Moisés de perto. Isso foi determinante. Por quê? Porque com a morte de Moisés e o início da liderança de Josué, apesar do peso da responsabilidade, mas Josué tinha a referência de Moisés, conviveu com ele, sabia, aprendeu muita coisa, apesar de serem lideranças diferentes, né? Porque Josué é mais um líder militar, mas ele aprendeu aos pés do maior líder do Antigo Testamento. E o que é preocupante nisso, pastor? É que Josué não teve o cuidado de reproduzir o que ele recebeu de Moisés. Josué não teve o cuidado de preparar sucessores. Josué não teve a preocupação de formar uma geração posterior. E o que acontece? A Bíblia diz que com a morte de Josué, os anciãos que ainda eram contemporâneos dele, né, que ainda permaneceram vivos por um tempo, enquanto esses anciãos estavam vivos, as rédeas se mantiveram na liderança, nas mãos da liderança desses anciãos. Porém, com a morte desses anciãos, o texto é claro, a palavra de Deus diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E isso dá início a um período na trajetória de Israel terrível. Quem já leu a Bíblia toda, ou quem tem o hábito de ler a Bíblia constantemente, sabe que quando nós nos deparamos com o livro de Juízes, nós vemos que Israel entrou num ciclo terrível de inconstância. Por quê? Uma geração que não conhece a Deus, não conhece os caminhos do Senhor, envereda pelo caminho do pecado, da desobediência, da rebeldia. Como consequência, Deus permitia que os inimigos os oprimissem, e aí eles na opressão clamavam a Deus. Deus levantava um libertador na forma de um juiz, e quando o juiz exercia a liderança, as coisas se acalmavam. Mas quando esse juiz morria, aí entrava novamente naquele ciclo de desobediência, e isso se repete por vezes, tudo por causa de um detalhe: a falta de cuidado em preparar uma geração seguinte. E gente, é muito bom falar de milagre, é muito bom testificar de milagre, contar experiências que envolvam milagres, isso aumenta a nossa fé, tudo isso é importante. Mas o caminho para experimentar milagres não é um caminho de novidades, de inovações, de novas fórmulas. Não, gente. Se tem uma coisa, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, mas se você gravar isso aqui, eu quero que você leve no seu coração essa declaração: Deus anda sempre pelos mesmos caminhos. O caminho da oração é o caminho onde você sempre vai encontrar Deus. O caminho da santidade você vai encontrar, porque Deus sempre passa por lá. O caminho do amor à palavra é o caminho onde você sempre vai encontrar Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá em Isaías: eis que faço coisa nova, porventura não sabereis? Eis que eu colocarei um caminho no deserto. Espera aí, quem faz as coisas novas é Deus, mas quem
impõe o caminho é Ele, o caminho é dele, não é nosso. E quando a gente quer saber como é que trilha o caminho de Deus, a gente tem que fazer o que o profeta Jeremias ensina. Ele diz: ponde-vos nas veredas antigas e perguntai pelas veredas antigas qual é o caminho. O caminho que a gente tem que andar é o caminho da geração que veio antes de nós, é o caminho dos nossos pais, é o caminho que a gente deve guiar se a gente quiser experimentar milagres, porque Deus anda pelos mesmos caminhos. O texto que nós lemos fala de uma circunstância que retrata isso muito bem. Paulo, quando escreve suas cartas a Timóteo, ele está caminhando para o fim do seu ministério. E você sabe que as cartas pastorais, elas se diferenciam na forma de linguagem, isso quando comparadas às epístolas dirigidas às igrejas. Nas cartas pastorais nós vemos, é possível conhecer um pouco sobre o coração de Paulo, quando nós lemos as cartas pastorais, especialmente porque nessas cartas pastorais, qual é a preocupação de Paulo? Preparar seus sucessores. Você observe 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Paulo declara, acho que no capítulo 1, versículo 5 da carta que ele escreve a Tito, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como eu já te mandei. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo a Tito? Tito, eu comecei um trabalho na ilha de Creta, não poderei terminá-lo, mas foi justamente por essa razão que eu te deixei lá, porque você já sabe como é para fazer, porque eu já te orientei. E apesar de ser um ministro jovem, Paulo tinha confiança de que Tito faria as coisas exatamente como ele determinou. Gente, para a gente experimentar milagre, primeiro, como uma nova geração, nós temos que ganhar a confiança e o respeito de quem veio antes de nós. Porque deixa eu falar uma coisa: se tem alguém com autoridade para ensinar o caminho da experiência dos milagres, são aqueles que vieram antes de nós. No texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, você vê um pedido pessoal de Paulo: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ele segue falando outras coisas. Essa declaração foi feita 7 anos depois de Paulo ter se despedido dos presbíteros, dos anciãos de Éfeso. E Éfeso é uma igreja neotestamentária que se destaca entre as demais. Quando nós observamos, por exemplo, o livro de Apocalipse, a primeira igreja da Ásia citada é a igreja de Éfeso, e alguns estudiosos acreditam que ela é citada primeiramente porque provavelmente as demais igrejas daquela região da Ásia Menor eram fruto do trabalho que Paulo desenvolveu enquanto esteve em Éfeso, porque a Bíblia diz que nos 2 anos iniciais do ministério de Paulo em Éfeso, toda a Ásia recebera a palavra do Senhor. Paulo dedica ao todo 3 anos àquela igreja. Ele havia passado pela Grécia, pregou no Areópago, depois ele chega em Éfeso e lá ele inicia o seu ministério. E quem está acostumado a me ouvir de vez em quando sabe como eu sou apaixonado por essa igreja, porque eu já falei, alguns de vocês já devem ter ouvido. Eu costumo dizer que a igreja de Éfeso é a igreja com a qual eu mais identifico as Assembleias de Deus. Vou dizer por quê. Por algumas similaridades. Você sabe que quando os missionários suecos chegaram para iniciar o trabalho das Assembleias de Deus,
tanto a nível nacional, como Belém do Pará, como a nível de Pernambuco, há uma similaridade. A Bíblia deixa claro que a experiência de Éfeso revela que quando Paulo chega lá, ele encontra crentes. Já haviam salvos em Éfeso, pelo menos um grupo de 12 irmãos. Quando Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram a Belém do Pará, já haviam crentes no Brasil. O que não havia era Pentecostes. O que não existia era batismo com o Espírito Santo. E por que eu acho isso parecido com a experiência de Éfeso? Porque quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra esse grupo de irmãos e parece que ele percebe que falta alguma coisa neles. E ele chega junto assim e diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo: vamos resolver esse problema, chega aqui, né? Aí ora por eles, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e já receberam dons espirituais na hora, que a Bíblia diz que falavam em línguas e profetizavam. Paulo começa o seu ministério naquele lugar. Característica do seu ministério é sempre buscar alcançar os da sua nação. E ele vai lá disputar nas sinagogas até o momento que ele é rejeitado. Depois ele vai para uma escola de um homem chamado Tirano. Lá ele dedica grande parte do seu tempo à pregação. É nesse tempo, né? Durante 2 anos que toda a Ásia recebe a palavra do Senhor. E ao fim do seu tempo em Éfeso, depois de haver saído da cidade de Mileto, ele manda chamar os anciãos daquela cidade. E gente, o que eu acho interessante na igreja de Éfeso, e uma das razões porque eu acho que ela se identifica muito conosco, é porque Éfeso foi uma igreja que nasceu não apenas debaixo de poder, não apenas debaixo de experiências sobrenaturais ou pentecostais, que eu entendo que isso tem o seu valor no meio do povo de Deus. Mas a característica de Éfeso não é apenas poder. Talvez alguém que me escute possa pensar: pastor, o senhor não acha que a gente se identifica mais com Corinto, não? Eu diria que não. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Lá no capítulo 1, versículo 7, Paulo faz uma observação e ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Corinto tinha todos os dons espirituais. Então era uma igreja espiritual, pastor? Não. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele diz assim: eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês são meninos. Não, pastor, tem alguma coisa errada. Paulo diz no capítulo 1, versículo 7, que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. No capítulo 3, Paulo diz que a igreja de Corinto não tinha maturidade para ter uma conversa madura com ele, porque eles eram carnais, eram meninos. Sim, porque espiritualidade e manifestação de dons são coisas totalmente diferentes. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que estava fragmentada em grupos. Era uma igreja tolerante com o pecado, porque tinha um cidadão lá que estava tendo um caso com a mulher do pai dele. O pessoal sabia, ninguém tomava medida, e Paulo tem que corrigir à distância. E tinha todos os dons espirituais. Ai, pastor, o senhor então está jogando um balde de água fria, que eu sempre sonhei com os dons. Não estou jogando balde de água fria, não. Continue buscando os dons, continue pagando o preço, pedindo a Deus. Agora, o que a gente precisa entender é que o que tem que ser valorizado é santidade, é pureza, é comunhão com Deus. Dons espirituais vêm como consequência. Por que eu estou falando isso? Porque essa nossa geração ainda muitas vezes se impressiona: porque irmã fulana profetiza, porque irmão fulano é um vaso. Ele pode ser vaso, pode profetizar, mas do jeito que eu trato o diácono que cuida dos carros lá na porta, do jeito que eu tenho que tratar o zelador da igreja, eu trato quem profetiza, porque é um crente como outro qualquer, que tem que obedecer, tem que ser humilde, tem que ter reverência na casa do Senhor do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quem profetiza é maior do que o que fala língua estranha. O que Paulo está falando ali é do aproveitamento do dom, porque quem fala língua estranha edifica a si próprio. Nesse aspecto, quem profetiza está numa posição superior, porque está trazendo uma mensagem para a igreja. Mas dons espirituais não é amuleto para dar destaque a ninguém. A gente tem que ser conhecido é pelo caráter, pela santidade e pela humildade na casa de Deus. É por isso que eu não acho que Corinto seja a nossa referência, ou pelo menos nos identifique. Tem aqueles que vão para o outro extremo, né? Ah, pastor, talvez Tessalônica, uma igreja tão saudável, né? Nem deu tanta dor de cabeça para Paulo. Mas Tessalônica tinha outro problema, era o outro extremo. Tessalônica era aquela igreja, né, mais tranquilona, né, mais formal, tipo, oh, glória a Deus. Aí Paulo, quando escreve para os crentes de Tessalônica, não era uma igreja muito problemática, mas Paulo diz assim para eles: não apaguem o espírito, orai sem cessar. Porque a gente não pode nem ser Corinto e nem pode ser Tessalônica. Eu gosto de Éfeso, pastor. Porque Lucas, o historiador, quando ele descreve a passagem de Paulo por Éfeso, ele diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo tem um endemoniado ali, não dá para chegar lá não, mas pega meu lenço, bota lá em cima dele e o problema estava resolvido. Tem uma pessoa enferma ali, pega meu avental, leva lá. Gente, a questão é que Éfeso não se destaca apenas pela manifestação de poder. Como é que a gente sabe disso? Quando Paulo, desde Mileto, ele chama, seu ministério em Éfeso foi apenas 3 anos. E veja só, a Bíblia diz que a igreja em Éfeso, nesses 3 anos, tinha anciãos. A palavra ancião, né, que traduz também presbítero. E eu entendo a preocupação de Paulo, porque é um trabalho que é fundado dentro de 3 anos. Ainda que aprendendo aos pés do apóstolo Paulo. Mas 3 anos não era tempo suficiente para que aqueles anciãos tivessem estrutura para proteger a igreja como Paulo gostaria que fosse protegida. Então ele chama os anciãos, ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, vocês nunca mais verão o meu rosto, mas lembrem-se que durante esses 3 anos eu não deixei de anunciar a vocês todos os dias, todo o conselho de Deus. E eu estou parafraseando para facilitar a compreensão, né? Ele dizia: e vocês abram os olhos, porque surgirão lobos que não vão perdoar o rebanho, homens que vão se levantar no meio do povo, querendo fazer discípulos para eles mesmos, e vocês estejam atentos, porque o Espírito constituiu vocês. E ele dá uma série de orientações. Eles se jogam no pescoço de Paulo, choram, e ali Paulo se despede. Mas Paulo nunca tirou Éfeso do seu coração. Uma razão disso é que 7 anos depois ele manda essa mensagem para Timóteo: Timóteo, como eu te roguei quando parti para Macedônia, vai para Éfeso, fica lá, filho, que eu estou preocupado, porque vai se levantar uma turma lá e vão ficar inventando assunto de genealogia, vão ficar inventando coisa que não edifica, só traz problema. E tu, Timóteo, tu é um cabra que foi formado nos meus pés, tu aprendeu na forma pequena, pai, vai para lá, porque tu estando lá, eu fico tranquilo. Pastor, o que é que isso tem a ver com o tema da gente? Olha aqui para mim. Agora sim, olha aqui para mim. Gente, te coloca no lugar de Timóteo. Porque a gente está falando de uma geração
santificada para experimentar milagre. Só que na igreja, no povo de Deus, uma geração, ela aprende com a geração anterior. Te coloca no lugar de Timóteo. Tu recebe um pedido do apóstolo Paulo. Filhão, vai para Éfeso. Porque eu não estou tranquilo não. Eu sei que vai surgir lá uma turma lá que é terrível. Vai para lá. Eu fico imaginando o conflito no coração de Timóteo, pensando assim: eu substituir quem? Paulo. Porque, gente, se você se o pastor presidente falar sobre isso, dá para fazer um seminário de 1 mês ou mais só falando de Paulo. Depois de Jesus Cristo, a pessoa de maior relevância na formação doutrinária, nas bases doutrinárias da igreja é Paulo, gente. Você percebe isso? Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Depois de Pentecostes, a igreja iniciou. E, deixa eu ver o meu tempo aqui. Aí você olha, por exemplo, os discípulos começam a evangelização. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos 1, Jesus diz lá, né? Recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Gente, não precisa fazer curso teológico, nem ser doutor em divindade, para entender o que Jesus estava dizendo. Eles deveriam ser testemunhas e pregar até os confins da terra. Jesus disse: ide por todo o mundo. Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as... Aí, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Tudo bem, você vai ler que aqueles que estavam ali, que foram atraídos por aquele mover, eram pessoas de todas as partes do mundo conhecido. Só que o texto diz que eles eram prosélitos. E o que são prosélitos? Naquele contexto, eram pessoas de outras nações que haviam se convertido ao judaísmo, praticantes da fé judaica. E por que eles estavam em Jerusalém? Porque Pentecostes é uma festa importante do calendário religioso judaico. O que é que eu quero dizer com isso? Que a igreja cristã nasceu no ambiente do judaísmo. Os primeiros convertidos eram pessoas que vieram do judaísmo. A igreja, interessante isso, os primeiros problemas que a igreja começa a enfrentar tem a ver com questões culturais. Por que levantaram diáconos na igreja? Por causa de uma murmuração de viúvas gregas. A igreja começa a ter seus problemas de ordem cultural, porque o judeu não tem problema nenhum de conviver com o judeu, porque é o mesmo estilo de vida, mesmo estilo de comida, mesmo comportamento. E quando a igreja começa, e ela está num contexto onde os convertidos são majoritariamente provenientes do judaísmo, está tudo bem. Só que para Deus não estava nada bem. Porque eu acho que Deus ficou olhando assim, como quem diz assim: ô filhinhos, vocês não entenderam o que eu falei não? Eu falei que começa em Jerusalém, mas vai toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o pessoal parece que não despertou para isso. Aí o que acontece? Explode uma perseguição. Você acha que Filipe foi pregar em Samaria depois de uma manhã de consagração, dizendo: Senhor, eu sinto um amor tão grande pelos samaritanos, leva-me? Foi não, pai. Filipe foi parar em Samaria porque estava fugindo de perseguição. O evangelho chegou em Antioquia porque os crentes que estavam fugindo dispersos tiveram, só que eles iam fugindo e iam anunciando o evangelho, e os gentios começam a ser alcançados. Mas o que acontece? A liderança inicial, o colégio apostólico inicial, estava cheio de barreiras culturais. Uma prova disso, você lê Atos 10, gente. Gente, é interessante isso aqui. Atos 10, tem um camarada que, se fosse esperar alguém evangelizar ele, eu acho que ele estava perdido até hoje. Cornélio, gente boa, dava esmola, fazia oração, mas não era salvo. Aí Deus manda um anjo lá, orientar Cornélio. Ele vai se prostrar, o anjo: não, levanta aí que eu vim, sou servo que nem você.
Disse, olha, tem um cidadão chamado Pedro. Ele está lá em Jope, na casa de um rapaz chamado um Simão, curtidor. Tem uma casa na beira-mar, não é difícil tu achar. Chama ele, que ele vai te dizer o que é que tu tem que fazer. Presta atenção. No dia seguinte, chegam lá os enviados de Cornélio. 2 criados e um soldado piedoso. Pedro levanta, está lá pela casa de Simão. De repente, ele tem uma visão. E ele vê descer do céu um lençol atado nas 4 pontas, com animais que no seu contexto religioso judaico eram animais impuros. Aí ele tem essa visão, ouve uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Aí Pedro, arraigado no judaísmo, diz assim: de modo algum, Senhor, colocarei na minha boca coisa comum ou impura. Isso se repete. Quando ele desperta da visão, eu acho que Deus, para não deixar ele com dúvida, porque talvez ele poderia dar desculpa, não, eu acho que isso não foi uma visão, talvez é a fome, que era perto da hora do almoço, Aí quando ele desperta, ele ouve a voz do Espírito dizer para ele: Pedro, não temas ir com esses homens que estão aí, porque fui eu que enviei eles a você. Seja sincero, dá para ter dúvida de que Deus estava conduzindo essa situação? Está muito clara, gente. O Espírito disse: fui eu que enviei eles a você. Aí Pedro levanta, acompanha eles. Preste atenção, imagina a cena. Chega Pedro na casa de Cornélio. Bichinho do Cornélio, todo alegre, tinha chamado o pessoal mais próximo dele, naquela empolgação: olha, está vindo um homem de Deus aí, vai ensinar o caminho para a gente. Quando Pedro chega lá, tu acha que a alegria de Pedro era: eita, muita gente para ouvir a palavra? Sabe qual foi a saudação de Pedro? Chegou lá: olha, veja bem, você sabe que eu sou judeu e não fica bem eu estar aqui, vocês são gentios, mas como foi Deus que direcionou isso aqui, eu estou aqui. Pedro começa a falar a palavra. A Bíblia não diz que Pedro orou por eles. Sabe por quê? Porque se Deus fosse esperar Pedro tomar a iniciativa de orar por eles, nunca que tinha caído o poder ali. Eu acho que Deus já estava com vontade de derramar. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava a palavra, caiu o Espírito sobre eles. Eles foram cheios e Pedro ficou assim, pasmado, porque não imaginava que aquilo também era para os gentios. E escute isso, pasmem, Pedro saiu dali para responder a uma assembleia, uma convocação no templo central da época, onde ele teve que dar explicações porque foi pregar para os gentios. Ai, gente, eu acho que Jesus ficou lá do céu olhando assim. Eu disse: meu Jesus não, porque ele é o próprio Jesus, Disse: meu pai, como é que eu vou resolver isso? Aí vem um rapaz chamado Saulo. Profundo conhecedor da cultura greco-romana, profundo conhecedor das raízes judaicas, criado aos pés de Gamaliel, o 01 da turma dele, da tribo de Benjamim, homem versado na filosofia da época, no grego, no latim, no hebraico. Só que tinha um problema: Saulo achava que estava fazendo certo, mas estava todo errado. Mas era um homem que podia unir a cultura grega, o estilo de vida romano e os conhecimentos do judaísmo. Jesus olha para Saulo como quem diz assim: esse é o homem que eu preciso para suprir uma necessidade na minha igreja. Aí você conhece a história. No caminho de Damasco, Jesus derruba Saulo do cavalo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, o tempo não dá, mas Paulo é o homem que vai harmonizar essa convivência entre crentes de origem judaica e crentes de origem gentílica.
Ele é chamado apóstolo, doutor dos gentios. Ele é o homem que vem completar o que faltava para que a igreja pudesse seguir na sua marcha, na sua missão. Esse é Paulo. Paulo era um homem extraordinário. Aí agora está lá Timóteo recebendo a responsabilidade de substituir nada mais, nada menos do que Paulo. Humanamente falando, gente, não tem muito sentido isso. Dá para a gente gastar tempo falando sobre Paulo, mas para falar sobre Timóteo, acho que 40 segundos dá. O que é que a Bíblia fala de Timóteo? Que ele era jovem, que ele era enfermo, porque tinha uma enfermidade frequente, estomacal, e que ele era tímido. Paulo, quando precisa mandar Timóteo para Corinto, ele tem que dar uma regulada nos irmãos, dizendo: vede que Timóteo esteja entre vós sem temor. Porque sabia que a igreja de Corinto ia, de certa forma, constranger, porque o temperamento de Timóteo era extremamente introvertido. Timóteo é aquele líder que está começando e Paulo tem que estar dizendo: bora rapaz, desperta o dom que há em ti. Lembra das profecias que foram ditas ao teu respeito, ao que tu aprendeu com tua mãe, com tua avó, a fé que passou para você. Mas, gente, apesar de Timóteo ser quem é, foi o homem que Paulo escolheu para Éfeso. E curioso, pastor, eu estava observando isso outro dia. A Bíblia deixa claro que Timóteo fez um bom trabalho. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai à ilha de Patmos visitar João para trazer a revelação do Apocalipse, e Jesus dá um panorama da igreja de Éfeso, diz: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Aí Jesus faz alusão a uma característica de Éfeso que subentende que Timóteo fez um bom trabalho, porque Jesus diz à igreja de Éfeso: e eu sei que tu não podes sofrer, não podes suportar os maus, porque puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, era uma igreja que foi tão bem instruída na palavra, que quando aparecia alguém se intitulando apóstolo, a igreja tinha discernimento doutrinário para rejeitar o ensino desse elemento. Tá bem, pastor, eu até entendo que isso é uma informação histórica interessante, mas onde é que isso se aplica à minha vida? Isso aqui tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver. Eu sou um obreiro jovem ainda. É fácil constatar. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém precisa me conscientizar das minhas limitações. Quando eu comparo a minha geração com a geração que veio antes de mim, eu sei que a minha geração, ela é muito bem tipificada por Timóteo. Nós somos jovens inexperientes ainda. Nós não temos a mesma envergadura de experiência que os nossos pais. Nós somos tímidos. Nós somos enfermos, inconstantes. Talvez você não saiba, mas os homens que plantaram as bases dessa igreja, alguns deles sofreram tanta adversidade que chegaram a cair de fome e foram socorridos por um exército de tanajura e comeram tanajura para poder se levantar. Pastor Zé Amaro, em um tempo onde não existia telefone celular e telefone fixo não era todo mundo que tinha, uma vez ele estava dentro de casa orando. O pastor Samuel, ele conhece bem essa experiência, e se ele pode corrigir. Ele estava orando e tinha um motorista e mais uma pessoa que estavam aguardando, e pelo horário achavam que ele não ia mais sair para lugar nenhum. Aí de repente o pastor Zé Amaro sai no terraço e diz assim: pegue o jipe,
porque nós vamos para o sertão, mas antes nós vamos passar na casa de Pedro Leite. E já era tarde, não é mais ou menos assim, pastor? Já era tarde e o motorista questionou como é que a gente vai chegar na casa do irmão Pedro Leite sem ter avisado nada a ele. Aí o pastor Zé Amaro tinha uma risada peculiar, ele disse assim: pode ir, porque Deus já me falou, que falou com Pedro Leite, a gente vai chegar lá e ele vai estar esperando a gente. Aleluia. Esses foram nossos pais, que muitas vezes tomaram café da manhã, estendendo um lenço em poça d'água da chuva, do orvalho da noite, porque se recusavam a vender comida para eles, e eles tomavam café com água da chuva espremida em lenços. Gente, nós somos como Timóteos diante de Paulos. Ai, pastor, o senhor está me deprimindo, isso é um encerramento de congresso. Faça isso não, mas escuta, porque se tu entender isso aqui, eu não estou preocupado com o resultado só daqui não, eu estou preocupado com o resultado daqui para frente, na minha e na tua vida, porque aquilo que a gente vai decidir hoje aqui, vai determinar onde é que a gente vai chegar amanhã. Eu não estou preocupado em te emocionar, te ver pular. Eu quero é que você saia daqui como eu, com vergonha de mim, quando penso em quem veio antes de mim. Sabe o que é lindo nisso aqui? É que Deus, que conhecia Paulo muito bem, na sua capacidade, no seu preparo, no seu intelecto, também conhecia Timóteo. E o Deus da geração anterior é o Deus dessa geração. Te conhece. Conhece tuas limitações, tuas imperfeições, tuas inconstâncias. Mas deixa eu falar uma coisa: se nós quisermos experimentar milagres, a gente tem que trilhar o caminho dos nossos pais. Sabe o que a gente está precisando mais? É dizer assim para a mãe e para o pai: mãe, está aqui meu celular, segura aí, hoje eu vou tirar o dia para entrar no altar, não atendo ninguém, hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Gente, meus avós foram pioneiros dessa igreja no sertão do Araripe. Minha mãe conta de uma prima que recebeu o diagnóstico de um câncer que estava alojado embaixo da língua. E naquele tempo era muita dificuldade, e elas haviam aprendido muito com o pastor Betemiller, que foi um homem de Deus que andou muito no sertão do estado. E a prima da minha mãe lembrava dos conselhos dele, chegou para a família e disse assim: eu vou entrar no banheiro, e eu só vou sair quando Jesus me curar. Ela entrou no banheiro às 9 da noite, se ajoelhou, botou a face no chão, deu 10, 11, 12, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, a família preocupada, 5h da manhã, o dia raiando, e aquele grito dentro de casa: Jesus me curou! Será que hoje nós estamos dispostos a virar uma noite com a cara no chão para obter uma resposta? Porque se fala: me usa, eu quero ser usado, quero ser um instrumento. Mas será que a gente está trilhando esse caminho também? Lá em Nazaré da Mata, não está muito longe não, eu morei lá perto. O dono do engenho deu um terreno para os irmãos. Naquele tempo era muito mais difícil. E os irmãos, com muito esforço, muito sacrifício, foram construindo a congregação.
E já tinham levantado as paredes e precisavam passar a cumieira. Cumieira é aquela madeira principal, né, que vai de uma ponta a outra. E quando eles foram colocar essa madeira, a cumieira, ela não era grande o suficiente para apoiar na parede de trás para a parede da frente. E o que acontece? Não iam conseguir cobrir a congregação. Se fosse hoje, pastor, hoje temos muitos empresários. Vai lá, compra na minha conta, eu tenho conta lá na Ferreira Costa. Não, divide aqui no meu cartão. Se fosse um lugar mais difícil, não, fala com uma pessoa importante aí. Naquele tempo não tinha nada disso. Mas eles tinham ousadia na presença de Deus. O irmão que tinha recebido o terreno teve vergonha de ir falar com o dono do engenho que não ia conseguir construir. Aí os irmãos fizeram o básico. Se juntaram e foram orar. E a oração começou a se misturar com lágrimas. E as lágrimas começaram a se misturar com línguas estranhas. A glória de Deus desceu. E quem viveu esse momento diz que a madeira começou a crescer. Escute, a madeira cresceu tanto que eles tiveram que serrar, porque Deus fez além do que eles estavam pedindo. Deus não está exigindo muito da gente, não. O que Paulo disse a Timóteo se resume em guarda. Conserva. Tu tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver. Permanece naquilo que tu aprendeu, Timóteo. Não muda nada, não. Não mexe no que foi estabelecido, porque quem deu essa receita não erra. Oh, eu sinto Deus aqui entre nós. Eu sinto um convite do Espírito Santo para nós, dizendo: vem mais para o altar. Te aprofunda na minha palavra. Não precisa estar procurando tanta novidade na internet, não. A receita é básica. Esse feijão com arroz que Jeová prescreveu, receitou para a igreja, é o que mantém a gente vivo até hoje. Mude quem quiser mudar, deixe quem quiser deixar. Deus tem um modelo, Deus tem um mistério com essa igreja, e a gente não mexe na base que Deus estabeleceu para nós. Ai, derei a sobre. Pastor, quando eu escuto falar desses homens, eu sinto vergonha de mim. Quando eu ouço falar de José Amaro, de José Leôncio, de Maria Rocha, de irmã Calu de Paudalho, de irmã Bahia, aleluia. Quando eu escuto falar desses homens e mulheres de Deus, eu sinto vergonha daquilo que eu sou. Mas deixa eu te falar, Deus não se envergonha de você. E o Deus dos teus antepassados é o teu Deus. Se tu te entregar completamente a Ele, tu vai trilhar os mesmos caminhos. Rementre a lara sobre a